Obrigada, Espírito de Deus. Fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu? Escolha de ninguém, jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Fui separado para ti. Quem sou eu? Eu não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Erga suas mãos e cante isso. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Só a igreja cante. Improvável,
Aplauda ao Senhor nessa noite, glória a Deus. Nós somos mais que vencedores. Aleluia. Mais forte para Jesus. Dê glória a Deus. Diga aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Fala para o teu irmão assim: você é escolhido de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Nós já iremos ministrar a santa palavra. Vamos ministrar a santa palavra do Senhor. Pode sentar no seu lugar um pouquinho. Nós estamos ministrando uma palavra no capítulo 37 de Ezequiel. O capítulo de número 37 do livro do profeta Ezequiel. Eu quero continuar ministrando. Já ministrei 2 mensagens nesse capítulo 37, do episódio que o profeta Ezequiel viveu, um episódio profético de restauração da nação de Israel, do exército de Deus. A profecia de Ezequiel, principalmente no capítulo 37, ela é uma profecia de alinhamento espiritual. Ezequiel usou a palavra, profetizou a palavra, mas também Deus disse para ele: olha, Ezequiel, depois que você profetizar a palavra a esse vale de ossos, você vai profetizar ao Espírito. No momento que Ezequiel profetizava a palavra, aqueles ossos ficaram em pé. Uma grande estrutura foi levantada. Carne, pele, ou melhor, tendões, carne, pele, sobre aqueles ossos, deram uma forma, e era a forma que Deus queria dar à nação de Israel. A estrutura de Israel foi levantada pela palavra profética. Aí depois Deus disse para Ezequiel: agora Ezequiel, profetiza ao Espírito, porque esses ossos que se levantaram e estão em pé e formam este exército, mesmo este exército estando em pé, ele está morto. Por isso você deve profetizar ao Espírito. E diga ao Espírito: vem dos 4 ventos e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Digam glória a Deus. Então a primeira profecia era para que aqueles ossos se organizassem e se levantassem. E a segunda era para que aquela nação, aquela estrutura pudesse ter vida espiritual. E nós falamos das profecias, dessa estrutura espiritual que foi levantada. O primeiro vento que soprou sobre aquele grande exército foi o vento oriental. Eu falei sobre esse vento. Ele vinha com poder e trazia, despojava, ele trazia uma seca. Ele era um vento forte, poderoso, que fazia com que tudo aquilo que estava sobre a plantação pudesse ser queimado, pudesse não ter mais vida. Aquele vento oriental, profetizado por Ezequiel, tinha um objetivo, como o Espírito Santo tem um objetivo na nossa vida. Irmãos, ninguém é avivado, ninguém é cheio do Espírito Santo se não experimentar essa limpeza espiritual. O Espírito Santo sopra na nossa vida para tirar de nós aquilo que gera morte, aquilo que traz, sabe, irmãos, uma deformação para a nossa vida. Existem pessoas que querem uma transformação, mas não querem abrir mão de coisas que estão na sua vida e que só revelam morte, fracasso. Depois que aquele vento oriental soprava, Ezequiel continuava profetizando ao Espírito.
Aí vinha o vento oeste, que era o vento ocidental. Esse vento, ele trazia um poder glorioso, porque grandes nuvens de chuva cobriam Israel. Era um vento esperado pelos agricultores. Era um vento que eles aguardavam, porque aquele vento trazia vida, água. Aquela terra que estava seca, limpa, precisava ser regada. E aquele vento trazia nuvens de chuva. Foi o mesmo vento que soprou quando Elias pediu no Monte Carmelo. Descendo do monte, Elias chamou o seu servo e disse: eu vou orar, e olha para o oriente e vê se vem chuva. A Bíblia diz que o servo de Elias foi a primeira vez, disse: meu senhor, não vejo nada. Vai de novo, e Elias continuava orando. A segunda, não via nada. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Na sétima vez ele disse: olha, eu vejo uma pequena nuvem como o tamanho da mão de um homem. Ele disse: corre, diz para Acabe preparar o carro, a sua carruagem, e sair depressa, porque eu já ouço barulho de muita água, de muita chuva. A Bíblia diz que mal Elias acaba de falar aquilo, um vento ocidental, um vento oeste soprou, e uma grandes nuvens de chuva tomaram conta de Israel, e não chovia fazia mais de 3 anos. Então Ezequiel profetizou a esse vento que trouxe chuva. Mas hoje eu quero falar do terceiro vento. Esse terceiro vento é o vento norte. Fala para você, o vento norte. A Bíblia diz que ele tinha que profetizar os 4 ventos. Primeiro o vento leste, depois oeste, agora o vento norte. Esse vento norte é chamado na Bíblia de Aquilon. É o vento que fazia com que aquelas nuvens que cobriam Israel, nuvens de chuva, aquele vento soprava e tirava aquela nuvem. Aquele vento abria e apresentava o sol que estava escondido pelas nuvens de chuva. Esse vento tem uma revelação. Esse vento que Ezequiel profetizou tem uma revelação. Que revelação é essa, pastor? Que o Espírito Santo, que o avivamento na vida de um cristão, de um líder, ele traz a visão correta das coisas. Toda pessoa verdadeiramente avivada, ela tem uma visão clara, limpa e correta da vida. Não existem nuvens que fazem com que a visão desta pessoa seja atrapalhada. Não existem barreiras. É o vento que abre a visão, que nos faz ver novamente ou pela primeira vez as coisas celestiais. É o vento que faz com que a justiça e as revelações de Deus comecem a se manifestar. Quantas pessoas, elas dizem o seguinte: pastor, o senhor fala que Deus fala com o senhor, outro pastor diz isso, outro irmão diz que Deus falou com ele, mas eu não ouço a voz de Deus. Deus não consegue falar comigo. Eu não consigo enxergar a vida da maneira que o senhor enxerga. Eu só consigo enxergar problema, dificuldade. Nuvens negras tomam conta da minha vida. Eu olho para a minha família e não consigo ver luz. Eu olho para a minha vida e não consigo ver nada, absolutamente nada que me renove a esperança. Sabe o que falta para uma pessoa assim? Falta o Espírito Santo encher a vida dela. Porque o Espírito Santo verdadeiramente abre os nossos olhos. O Espírito Santo, a unção de Deus, a plenitude do Espírito Santo faz você alinhar a tua visão
ao propósito eterno de Deus para a tua vida. Quantas pessoas estão olhando de maneira equivocada para a sua vida presente e para o seu futuro. Estão fazendo planos, estão criando imagens, estão idealizando coisas que estão totalmente fora do plano e propósito de Deus. E elas insistem em olhar para o futuro e para a vida de uma maneira equivocada. Você pode pregar, muitos sabem que tem um chamado de Deus, Deus tem uma obra na vida, mas ele consegue se livrar de uma visão que está, amarrando o destino dele, impedindo que a vida dele possa ser conduzida para o propósito de Deus. Pessoas que quando vão falar da sua vida e do seu chamado e do plano de Deus para a sua vida, não tem entusiasmo em falar, porque não estão enxergando absolutamente nada. Não estão enxergando nada. É aquele líder de célula que olha para a célula dele de uma maneira tão diminuída, pequena. Ele não consegue enxergar que através daquela obra que ele está fazendo ali, Deus tem coisas grandes para manifestar. Ele não levanta a cabeça. É por isso que o diabo, muitas das vezes, e a maioria das vezes, ele diminui a visão, ele cobre a vida de muitas pessoas com nuvens, com limitações, e as pessoas acham que o que elas estão fazendo hoje é insignificante. O diabo diminui aquilo que era para estar potencializado na nossa vida. É por isso que muitos olham para a célula e abrem mão de coisas insignificantes. É fácil. Pastor, eu não quero mais ser de célula não, isso para mim não interessa. Porque existem pessoas que olham para as coisas de Deus como coisas pequenas. O que está faltando para essa pessoa? Está faltando que o vento do Espírito sopre na vida dela, tire todas as nuvens de limitação e faça essa pessoa enxergar verdadeiramente o propósito de Deus para a sua vida. Fala para o teu irmão assim: não diminui a obra de Deus. Não diminua, não trate as coisas de Deus como coisas insignificantes. Não trate as coisas de Deus como coisas, pequenas. E existem pessoas que fazem isso, que olham para a sua vida desta maneira. Esse vento norte era o vento da revelação. Falta isso na vida de muitas pessoas. Eu não digo revelação daquelas, esse que eu te digo, irmão. Não, a revelação correta da palavra. Uma visão correta das coisas da vida. Pessoas que andam como que cegas. Não conseguem enxergar absolutamente nada. Não conseguem enxergar, o plano de Deus. Cantares capítulo 4, versículo 16, Salomão disse o seguinte: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Salomão está falando de uma noiva, que quando aquele vento norte e o vento sul sopravam, o aroma daquele jardim era manifestado, revelado. Irmãos, uma pessoa só pode revelar tudo que Deus tem na vida dela. Uma pessoa só pode ser, só pode se transformar naquilo que Deus a criou para ser, pelo poder do Espírito Santo. Enquanto a pessoa não é cheia e plena do Espírito Santo, ela é um jardim que ainda não manifestou o seu aroma. Não há influência. É um jardim escondido. Potenciais que nunca são revelados. Salomão está dizendo que aquela noiva se encontrava no jardim.
ou seja, numa dimensão de proteção. Ela estava protegida, mas precisava ser revelada, a fragrância precisava ser revelada. O que é um perfume dentro do frasco? Fala assim, não é nada. Um perfume dentro do frasco, ele não é nada. Ele está ali, de enfeite. Mas quando você abre o frasco, ou seja, aquele perfume sai daquela proteção limitadora, porque apesar de ser uma proteção, é um limite. Existem pessoas que estão na igreja como que dentro de um frasco. Falta o Espírito Santo soprar na vida dessa pessoa para que ela se manifeste, não aqui, mas lá fora. Digam glória a Deus. Aquele perfume que uma vez que você abre o frasco, a limitação termina, aquele vento começa a soprar, você começa a sentir o cheiro. A minha mãe, irmãos, já pensou uma casa com 9 filhos, é complicado. Então, perfume para passar em 9, meu amigo, não é brincadeira não. E era tudo regrado. Era só em momentos muito especial. Não era qualquer coisa, passa perfume. Mas ela sabia, irmãos, se nós estávamos usando perfume. A gente tentava usar, ela estava na sala, a gente tentava sair pela cozinha usando perfume, e assim, ela dizia, quem abriu o meu perfume? Digo, meu Deus. Ela sentia o cheiro. Não tem como, uma vez que você abre o frasco do perfume, o vento leva o aroma. Deus está dizendo para Israel, olha, vocês estavam limitados, mas eu quero que o Espírito leve tudo aquilo que Israel significa para mim. Deus quer, pelo Espírito Santo, que você seja conhecido, que o Espírito Santo possa revelar quem você é. De repente o diabo tem tentado colocar na tua cabeça que você é nada, insignificante, não faz diferença. Não, o perfume faz a diferença. Eu não sei como é que tem gente que ainda prega que perfume é do diabo. Pelo amor de Deus, não pode passar perfume que é do diabo. Do diabo é essa ausência de fragrância, né? Essa indiferença, como se não existisse. Vocês ficaram admirados, tem igreja que se a mulher colocar um desodorante embaixo do braço, meu irmão, é pecado, não vai ceiar por 3 meses. Que loucura. O vento do norte, ele soprava, a nuvem que limitava o sol, que impedia que o sol brilhasse fortemente. As flores começavam a surgir, e aquele vento do norte, quando soprava, levava o aroma, a fragrância, porque aquele sol, aquelas nuvens de chuva saíam, o sol brilhava e aquele vento suave ia soprando, levando a fragrância. Isso é a visão, é a revelação de Deus. Irmãos, você só vai conseguir viver todo o potencial que Deus chamou você para viver, se você tiver uma vida cheia do Espírito Santo. Não adianta, por isso que Paulo insiste em cheios do Espírito. Por isso que a Bíblia diz que é uma ordem de Deus, não é uma opção minha. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio eu tenho que buscar, eu tenho que me submeter, eu tenho que permitir que o Espírito Santo quebre os limites da minha vida. O vento norte, ele tinha esse propósito, esse objetivo, e era profético para Israel. A Bíblia diz que as nações na época de Ezequiel haviam desconhecido, não tinham mais informação sobre Israel, havia se apagado o testemunho, a nação estava em trevas, em fracasso, em derrota, e Deus queria fazer aquela restauração,
mas não queria que aquela restauração se limitasse a Israel simplesmente. Deus queria soprar a fragrância da nação de Israel pelos 4 cantos da terra. Então você não pode e não deve ser conhecido como um servo de Deus nos limites dessas 4 paredes aqui do templo. Deus quer fazer com que o Espírito Santo sopre o teu nome pelos 4 cantos, para que você seja um líder que faça a diferença. Ah, pastor, eu não quero isso para a minha vida. Então você está no lugar errado. Eu vou repetir. Se você não quer isso para a sua vida, você está no lugar errado. Porque Jesus disse que somos o sal da terra, a luz do mundo. Se o sal quer perder o sabor, não quer ter sabor, ele não serve para nada, só para ser pisado pelos homens. Se a luz não quer brilhar, quer se esconder, não tem sentido ser luz. Então Deus chamou você para que você seja uma referência, lá na tua casa, lá onde você está, no teu trabalho, que você seja conhecido, e você não vai precisar forçar nenhuma situação, porque essa obra é do Espírito. A Bíblia diz, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. É natural o cristão, irmãos, a luz brilhar intensamente de um cristão, e ele ser referência a isso, é um processo normal. Ninguém está fazendo absolutamente nada, pelo contrário, está só permitindo que o Espírito Santo conduza. Pastor Josué fala uma coisa: nós não podemos atrapalhar o Espírito Santo. Fala para o irmão assim, se você não puder ajudar, por favor, não atrapalhe o Espírito Santo. Tem crente que se esconde, ah, pastor, não quero, e fica com uma situação, não atrapalha, só diz, Espírito Santo, faz da minha vida o que o Senhor quer. Você já não vai atrapalhar, pode ter certeza que Ele vai soprar a tua vida de maneira poderosa e especial. Jó capítulo 37, versículo 9, de suas recâmaras, ou melhor, Jó 37, 9, de suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Olha só, esse vento que soprava o vento norte que soprava, ele não era um vento diferente do vento que queimava, o vento oriental. Esse vento não, era uma brisa suave, trazia refrigério, apesar do sol estar ali forte e as nuvens não existirem mais, mas aquele vento era um vento frio. E Jó, ainda no capítulo 37, a partir do versículo 11, diz o seguinte: também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que se apargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. O que é que Jó está recebendo? Que revelação é essa? Que aquele vento norte trazia uma umidade, um refrigério, mas ele tinha uma particularidade. A Bíblia diz que aquelas nuvens, aquele vento, segundo o rumo que ele achava que tinha que dar. Então esse vento norte tem um propósito profético. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem direção na vida, e direção de Deus. Se você vê um crente perdido, sem saber o que fazer, automaticamente é um crente vazio do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo tem direção.
sabe reconhecer a voz do Espírito e se submete a ela. Irmãos, existem pessoas que o que atormenta a vida delas é essa falta de uma visão clara. Elas perdem muito tempo, algumas perdem a vida toda e morrem sem ter a certeza e a convicção do propósito da sua existência. Você conversa com uma pessoa hoje, e aí, não sei, seja o que Deus quiser, daqui a 30 anos, e aí, seja o que Deus quiser, pessoas que vivem sem uma direção na vida, vivem sem uma direção. Pastor, não sei, sabe o que vai ser da minha família, não sabe, a pessoa não sabe se quer casar, quer ficar solteira, se está solteiro reclama, se começa um relacionamento fica triste. Pelo amor de Deus, irmão, busque o Espírito Santo para dar uma direção definitiva na tua vida. O meu irmão foi orar pela minha mãe uma vez, o Edek, e foi orar. A minha mãe estava, ai, minha coluna, ai. Eu não sei se ela estava exagerando no ai, mas era ai. Tome remédio, mãe, ai. Toma remédio. Tem pessoas, pastor, eu estou morrendo de dor de cabeça. Meu irmão, se não tem fé para curar, então toma logo o remédio. Para que ficar morrendo de dor de cabeça? Eu estou, pastor, estou que não aguento mais. Ou ora logo e cura, ou então vai, meu irmão, não tem fé, vai na farmácia. Mas tem pessoas que ficam, ui. E a minha mãe ficava assim, meu irmão chamou assim, se revoltou e disse, mãe, eu quero orar pela senhora. Tá, meu filho, ora. Meu Deus, ou o Senhor cura a tua serva, ou leva ela logo. Está amarrado, menino. Tu quer que eu... Passou a dor rapidinho. Mas é assim, meu irmão. Tem pessoas que você vai conversar com elas, elas vivem um dilema. A vida delas, o nome é dilema. Começa um relacionamento e sofre. Mas quando está solteira, sofre. Então, meu irmão, acabou. Será que a pessoa quer viver para sofrer? Não. Sabe o que falta nessa vida aí? O Espírito Santo. É uma pessoa vazia. Porque uma pessoa cheia jamais vai ter direção na vida. E se ela perceber alguma coisa que está fora do propósito de Deus para a vida dela, ela não tem a mínima preocupação em dizer, licença, tá? Você está fora do propósito de Deus para a minha vida. Obrigado, Deus te abençoe, tchau. Não tem a mínima, meu irmão, mas nem treme o rosto. Sabe, nem uma lágrima cai. Porque tudo que está fora do propósito, está fora da visão, essa pessoa tem o Espírito Santo que vai levá-la segundo o rumo que Ele dá. João 16:13. Nós estamos ouvindo muito essa palavra hoje, né? João, e conhecereis a verdade vos... Quem já ouviu alguém falando essa palavra aí, levante a mão. É o versículo que mais estão falando hoje. Mas eu gosto de João 16:13. Ele explica mais sobre esse conhecereis a verdade aí. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, fala para assim, a verdade, ela é o Espírito. A verdade não é um conhecimento humano. A verdade não é um versículo bíblico. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a... Fala para assim, só tem a verdade quem é guiado pelo Espírito da verdade. Olha o que diz mais. Porque Ele não falará por si mesmo. A verdade não é patrimônio de ninguém, nem do Espírito Santo. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará as coisas que hão de vir. Eu gosto quando a Bíblia diz, Ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, irmãos, um cristão cheio do Espírito Santo é um cristão
que tenha visão. Essa palavra guiará significa como se alguém, por si só, não consiga chegar a determinado lugar. E uma outra pessoa vai guiar, vai ser o guia. O guia é como se fosse os olhos de quem está guiando. Então, o guia, ele tem uma responsabilidade. Porque se ele for um mau guia, se ele for um guia negligente, ele vai levar aquela pessoa por caminhos, a pessoa não sabe. Imagina uma pessoa que não consegue enxergar, fulano me leva no banco, e a pessoa vai levar ele lá no Rio Vermelho lá. É por aqui o banco, lá na ponte do Rio Vermelho, olha, vem por aqui, cuidado com a escada. É o banco aqui, eu não estou ouvindo barulho de caixa eletrônico, não, mas é por aqui mesmo, vem, dá mais um passo, aí lá embaixo do Rio Vermelho. Um guia maligno faz isso. Jesus disse: e como é que um cego pode guiar outro cego? É pior até. Mas tem aqueles que estão enxergando, mas não estão sendo movidos pelo Espírito da verdade. Não tem nada de Espírito Santo na vida deles, mas eles querem apontar a verdade. A verdade não é para ser apontada. Digam todos amém. Ou você é guiado pelo Espírito da verdade, a toda a verdade, ou não tem negócio. Você pode estar vivendo convicções pessoais, aquilo que você acha que é verdade. Então, ele guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. É como se o Espírito Santo ouvisse diretamente de Deus, do Pai, e viesse dizer: olha, eu sei exatamente o que Deus, não é nenhuma voz deste mundo, eu sei exatamente o que Deus tem para você, eu vou te guiar até esse propósito. Isso é obra do Espírito Santo. Então, como é que pode um cristão viver sem direção? Só tem uma explicação: é um cristão que está tentando viver sem o Espírito Santo, sem ser cheio. O Espírito Santo não é só, irmão, chegar na igreja, levantar a mão, glorificar e chorar, pular. Não, o Espírito Santo, ele quer te guiar. Ele quer contar para você tudo que ele ouve diretamente do Pai. Eu sempre amei essa passagem bíblica, porque eu peço para o Espírito Santo: Senhor, porque eu não tem como, quem conhece a Deus? Quem é o homem capaz de dizer eu conheço a Deus? Nós só podemos dizer que conhecemos a Deus pelo Espírito. Pelo Espírito. Ninguém tem conhecimento de Deus. Deus não se deixa conhecer por nenhum homem. Deus se revela pelo Espírito. Eu conheço a Deus. Olha, Jó tentou fazer isso, e Deus disse: Jó, onde tu estavas quando eu estava criando todas as coisas? Tu não sabe de nada, Jó. Baixa a tua bola, tu não me conhece. E olha que Jó era o homem que temia Deus, reto, que se afastava do mal. Mas quem tem a condição de prescrutar o íntimo de Deus? Só o Espírito. A Bíblia diz: quem conhece o homem senão o Espírito que está no homem? Quem conhece a Deus senão o Espírito de Deus? E esse Espírito, além de me guiar a toda a verdade, a tudo aquilo que ele está ouvindo de Deus para a minha vida, ele quer me guiar. Agora eu pergunto, irmãos, o guia, a pessoa que tem um guia, por algum tipo de dificuldade visual que ela possa ter, se ela tem uma cegueira total, ela vai ter um guia. Ela não pode querer dizer para o guia, ok? E querer dar direção para o guia. Ela tem que se submeter. O dia que você vê alguém que tem problema visual, brigando com aquela pessoa que está tentando, ele não é o guia dela. Porque se for o guia, aquela pessoa vai primeiro confiar, vai submeter. Olha, cuidado aqui, tem um degrau, vamos descer aqui. É assim.
Então não há uma guerra, não pode haver uma guerra entre quem é cheio ou entre o Espírito Santo e as minhas vontades. Porque se o Espírito Santo está soprando algo para a minha vida e eu estou querendo outro, você pode ter certeza, vai prevalecer o que você quer. Eu vou repetir. Se o Espírito Santo está soprando na tua vida, dando direção para você, e você está fazendo outra coisa, não adianta orar: Espírito Santo, me ajuda a chegar até o plano de Deus para a minha vida. Se você está fazendo outra coisa daquilo que o Espírito Santo está falando com você, vai prevalecer a tua vontade. Porque não é por força e nem por violência. O Espírito Santo é um guia. O Espírito Santo sopra, dá direção. Ele revelará as coisas. Revelação. Ele, o Espírito Santo, revelará, falará no nosso coração, nos dará certezas e convicções que nós não abriremos mão. E nos impulsionará, nos guiará. Ele, como um vento, vai nos levar até o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Irmãos, que esse vento possa soprar na nossa vida esta noite. Que você saia daqui hoje com uma direção na tua vida. Que você, por favor, saia do dilema. Sai de cima do muro. Sai do dilema. Serve a Deus, não serve a Deus. É líder, não é líder. Não, eu conheço a Deus, eu não conheço mais. Deixa o Espírito Santo guiar você. Digam glória a Deus. Viva uma vida na plenitude de Deus. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem um plano muito maravilhoso na tua vida. Muito maravilhoso na tua vida. Ele vai abrir a tua visão para isso. Você vai ver, eu vou encerrar, em Hebreus, quando a Bíblia diz que Moisés não quis ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele via algo superior. O que ele via? Será que você, o chamado de Deus para a tua vida, o propósito de Deus, você olha como algo superior? Filho da filha de Faraó, significa que Moisés ali, depois de Faraó, depois da filha, era ele que mandava. Digo amém. Era ele que mandava. Foi educado em toda a ciência do Egito. Moisés não foi educado para ser um Zé Ninguém. Ele foi educado pelo Faraó. Ele estudou nas melhores faculdades. Ele tinha a educação de um príncipe. Ele recebeu toda a educação que um ser humano da época poderia receber. Toda a ciência. Ele estava preparado para ser um grande líder no Egito. Mas Deus queria ele para ser líder de Israel. E quando ele percebeu isso, ele abriu mão do título. Abriu mão do título, porque ele via coisa superior. Todos viram algo superior. E a Bíblia diz que a dispensação que nós vivemos hoje, a vida que nós temos hoje, Jesus na nossa vida e a obra que Ele realizou na cruz do Calvário é infinitamente mais superior que qualquer promessa que os nossos antepassados tiveram. A maioria deles viveram sem receber a promessa, mas na expectativa, abriram mão de tantas coisas.
E existem pessoas que não conseguem enxergar essa vida superior, essa bênção. Está tão resumida a visão espiritual dele, que para ele, servir a Deus é vir no culto e na célula, e ficar lutando contra o pecado e pronto. Meu Deus, a pessoa vive nessa dimensão, até quando? Isso é um dilema. Isso é um dilema. Servir a Deus, irmãos, é viver verdadeiramente. Fora de Deus, é uma sobrevivência. Em Cristo, nós temos vida. Nós temos vida em Cristo. Não dá para explicar isso, não dá para você entender e compreender com uma mente natural. Por isso que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Eu estou falando uma verdade poderosa, mas que só pode ser conhecida. A pessoa só pode experimentar essa verdade se ela se deixar guiar pelo Espírito Santo. Enquanto ela não permitir isso, ela vai ficar na igreja com uma angústia, com um sentimento de condenação, com um sentimento de tristeza, de falta de realização, de limitação, viver com o dilema: minha vontade é estar no mundo, fazendo as coisas lá fora, mas a minha consciência me acusa, e é assim que muitos vão acabar vivendo o resto da vida. E isso não é servir a Deus. A Bíblia diz que aonde está o Espírito Santo, ali há liberdade. Uma pessoa que serve a Deus e é cheia do Espírito Santo, ela é livre de verdade, liberta. Ela tem prazer em servir a Deus. Ela não está servindo a Deus porque ela tem medo do diabo. Ela serve a Deus porque ela ama o Senhor Jesus. E porque o Espírito Santo a levou até a esse encontro poderoso com a verdade. Ela tem prazer em servir a Deus. Ela não consegue se enxergar fora da presença do Senhor. Ela ama a Jesus. Ela ama a obra de Deus. Não há dilema na vida dessa pessoa. Se você vê um cristão cheio de dúvidas, não está faltando para ele mais conhecimento, mais verdade ou mais alguma coisa. Está faltando o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ou pelo menos está faltando essa pessoa se submeter ao Espírito Santo, aceitar ser guiada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só vai guiar você para a verdade. Fala para o teu irmão assim: o Espírito Santo só vai guiar você para a verdade. Então, se você vive uma fantasia, você vive uma alegoria ou uma mentira na vida, e você diz: Espírito Santo, me ajuda, eu quero me submeter ao Senhor, olha, Ele vai te levar por caminhos que você vai dizer: mas meu Deus, é esse o caminho que eu tenho que seguir? Não era aquele que eu achava que eu tinha que seguir? Essa é a coragem que todos devem ter, mas tenha plena convicção de uma coisa: que o Espírito Santo te ensinará todas as coisas, te guiará para a verdade e para o centro da vontade perfeita de Deus para a tua vida. E essa vontade perfeita de Deus, ela não trará tristeza, angústia e decepção para você. Você viverá uma vida plena, abençoada, vitoriosa. Não desperdiça a tua vida. Nós temos, irmãos, eu tenho tanta coisa que eu quero fazer, que eu digo, eu preciso ter pelo menos uns 150 anos. 150 anos. E tem pessoas que estão, parece que a vida virou uma coisa complicada, difícil. Jovens que estão, meu Deus, parece que está demorando tudo na minha vida. Meu Deus, pessoas que estão desperdiçando a sua vida. Desperdiçando a sua vida. E ainda hoje você vai conversar com essas pessoas, elas ainda hoje não sabem o que querem. E não sabem, e nunca vão saber o que querem.
porque não se deixaram guiar pelo Espírito Santo. E se deixassem a sua vida ser guiada pelo Espírito Santo, com certeza elas estariam vivendo a plenitude da vontade de Deus, e não há dilema nisso. A plenitude da vontade de Deus para as suas vidas. É isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para a tua família, é isso que Deus tem para cada um de nós.